Olá, minha gente! Eu desejo arte e vitória para todos vocês. Meu nome é João Ricaldes, sou professor de História da Arte e responsável pelo projeto Humanarte, que há 13 anos realiza pesquisas em arte e cursos de formação para professores. Você está acompanhando aqui a série História da Arte em 20 lições. Agora, com a lição número 15, Pintura Brasileira no século XIX, terceira e última parte. Estamos chegando ao segmento final do curso. Vamos lá? Neste vídeo, a pintura brasileira do final do século XIX vai ser apresentada em 3 subgrupos. A geração de 50, que vai começar a produzir lá nos anos 80, de Almeida Júnior, Bernardelli, Rodolfo Amoedo, Belmiro de Almeida. A geração de 1860, com destaque para Antônio Parreiras e Visconti. E as mulheres da geração de 70 e 80, Julieta de França e Georgina de Albuquerque. Mas que importância tem este conteúdo todo? Ora, a gente está tratando aqui de um dos períodos mais ricos, mais interessantes e menos conhecidos da história da pintura brasileira, que é esse finalzinho do século XIX e comecinho do século XX. Mas o que é bastante importante salientar, que interessa a você, interessa a mim, é que essa geração nos apresenta uma abordagem psicológica de tipos populares, anônimos, com uma certa dignidade, sem uma mistificação, né? Sem idealização. É uma tradição que a gente chama de pintura de gênero, que é um dos segmentos desse período, e que tem uma lição muito forte para todos nós, que é a capacidade de observar as pessoas. Essa pessoa que está do seu lado, que vive com você, que você encontra no trabalho, que você encontra na escola e assim por diante, e que muitas vezes você nunca reparou direito, né? Além disso, nesse período, tem o destaque das mulheres, né? Elas entram com tudo nesse período para buscar o seu espaço. Então, seja por essa igualdade na pluralidade, né? Seja por essa profundidade psicológica, esse é um período especial, gente. Esse é um período especial, convido a vocês a acompanhar essa aula. Bom, chega de papo e vamos à aula. Bom, esse período que é a terceira parte do nosso curso, a terceira parte do século XIX, eu vou apresentar para vocês em 3 grupos, né? Primeiro, os pintores da geração de 1850, que foram alunos de Vitor Meirelles e Pedro Américo, que a gente viu lá na aula número 14. Vitor Meirelles, por sua vez, que foi aluno que recebeu a influência da missão francesa do começo do século. Então a gente vai marcando essas gerações. Depois, o segundo bloco será a geração dos anos 60, que tem que recebe uma forte influência do impressionismo e do simbolismo da Europa, né? E finalmente, no terceiro subbloco, a gente vai ver alguns destaques das mulheres artistas que entram nessa cena. Começando então pelo primeiro bloco, o que essa geração dos anos 50 do século XIX tem em comum? Em primeiro lugar, eles abandonam o oficialismo, né? A rigidez das poses, há um desarme das poses, como diz o historiador da arte Luiz Marx, desse período. Há um encantamento com o cotidiano, há uma celebração do cotidiano, personagens populares, a temática passa a ser mais próxima do cidadão. Isso é visto como uma pintura
atualizada, na época chamada de moderna, mas não no sentido estético, né? Mas no sentido da sua temática. Abandonar Pedro I, Pedro II, lutas, guerras e olhar para as pessoas simples que estão perto de você. Além disso, tem um dado muito forte, né, de sensualidade nessa turma. Agora, falando um pouquinho de cada um, bem de forma resumida, né? O Henrique Bernardelli, ele que nasceu no Chile, numa viagem da família, mas viveu no Rio Grande do Sul. Em 1870, ele entrou na academia do Rio de Janeiro, e ali ele foi aluno de Vitor Meirelles, e ele foi um dos integrantes de um movimento que pedia e reivindicava por uma renovação dentro do método de ensino dentro da Academia Imperial de Belas Artes. Esse movimento ficou conhecido na imprensa como o confronto entre os modernos e os velhos. E chegou a haver no ano de 1888, o Bernardelli assinou um documento, junto com vários outros, que fazia duras críticas à academia, chamando a academia de caduca, inútil, nociva. Era forte, né? Depois dele, nós temos o Rodolfo Amoedo, o baiano, de 1857 também, que chega na academia 3 anos depois do Bernardelli, vindo da Bahia. O Rodolfo Amoedo, ele passa um bom tempo também na Europa, e ele traz um mix, né, de inovações do impressionismo. Lá na Europa, os pintores brasileiros ficam mais soltinhos e pintam-se mais à vontade, mais próximo das vanguardas. Quando voltam aqui, até por sobrevivência, eles se acomodam um pouco, né, a esse gosto mais da volumetria, do traço definido, né, e não das pinceladas soltas. Então você vê quadros muito diferentes do Rodolfo Amoedo. Tem um indigenista, né, indianista, mas tem telas também sobre a sensualidade, o corpo feminino, sobre a mulher. O outro que a gente vai ver, além do Rodolfo Amoedo, é o Belmiro de Almeida, mineiro. Ele nasceu em 1858 e que chegou no ano seguinte, 1874, na academia. O Belmiro de Almeida, ele tem uma tela memorável que chama Rufus, que fez parte dessa briga dos velhos contra os novos, né? A Rufus é uma briga de casal, né? Então a ideia é que essa é matemática moderna, ele virou um símbolo, agora a academia tem que ir para esse lado. Nessa temática consistia a tal modernidade, né? O quarto que a gente vai ver é o ituano, o José Ferraz de Almeida Júnior, que é o mais pobrezinho de todos, né? O pai era funcionário público lá em Itu, e o menino desenhava bem. A paróquia fez lá uma vaquinha, levantou dinheiro para esse menino ir para o Rio de Janeiro estudar. E ele leva com ele a carga, né, da cultura caipira do interior, do sotaque extremamente caipira, né, mais puxado do que todo o estado de São Paulo. E ele se destaca, ganha medalhas, ganha prêmio. O Dom Pedro II assina lá uma bolsa para ele passar para ir para Paris, fica 6 anos lá, mas não abandona o caipirismo dele. Ele faz um retrato muito bonito do homem caipira, no famoso Caipira Picando Fumo, que está hoje na Pinacoteca, a gente vai analisar, né? Enfim, a gente vai fazer um pouco diferente nesta lição, e já que dividimos em 3 blocos, vamos parar aqui com o estudo desses 4 pintores e vamos à obra. E depois a gente faz segmentado os outros 2 setores, ok? Então, vamos à obra. Na tela interior com menina que lê, Henrique Bernardelli retrata uma menina, uma moça anônima, provavelmente uma serviçal, que contra a luz da janela lê uma carta, um bilhete, imersa nos seus pensamentos, lembrando muito a obra de Wöhmer. Rodolfo Amoedo aqui
está diretamente inspirado na obra de Manet e no impressionismo, com seu traçado bem solto. De volta ao Brasil, ele pinta más notícias. O Rodolfo Amoedo aqui coloca uma senhora da classe alta com um bilhete na mão direita, amassando, e a mão esquerda também está com os dedos assim redobrados, né, sobre o rosto e o semblante pesado. Quais seriam essas más notícias? Rodolfo Amoedo também pintou vários nus que estavam muito em moda. Aqui, o professor Rafael Cardoso define esse nu como sendo uma carne feminina como nebulosa presença entre matéria e miragem. Há a riqueza de textura do tapete, da parede, dos lençóis e, de fato, da maciez da pele da moça. Em A Tagarela, Belmiro de Almeida nos brinda com um sorriso aberto de uma serviçal, uma faxineira que largou a sua vassoura ao lado, juntou as mãozinhas e está prestes a debulhar um discurso enorme, seu sorriso também realçado pelo girassol ao fundo. Belmiro de Almeida também pintou uma cena de classe alta, né? Uma briga entre o Rapazola e a esquerda, que parece que não está nem aí com a moça que jogou a flor no tapete e resolveu se debruçar sobre o sofá em prantos. Qual seria o motivo dessa briga aí? Almeida Júnior vai para outro segmento social, né? Lá nas imediações de Itu, ele flagra aqui a herança indígena, a herança negra, a herança ibérica em vários objetos da cozinha caipira. Como você vê ao fundo, a carne defumada, que é coisa dos índios, né? O pilão negro, e à esquerda o forno ibérico. Também se preocupou e retratou o momento de lazer do caipira. Mas a sua tela mais famosa é justamente o caipira picando fumo. É muito intrigante, né, esta composição. O professor Jorge Colli nos surpreende com uma análise mostrando como ele é o personagem situado num traçado de linhas verticais e horizontais, dados ali pela estrutura da madeira da porta, né, pela estrutura também dos degraus, né? A única diagonal que existe aí é essa faca enorme cortando o fumo. A sua camisa branca, né, também dá um ar assim de serenidade. Bom, do segundo subperíodo, eu chamei geração dos anos 60, do século XIX, eu vou escolher apenas dois de vários grandes artistas. Um é Antônio Parreiras, que nasceu em 1864. Ele é de Niterói. O Antônio Parreiras, ele tem uma atuação interessante, porque ele consegue entrar na academia, ele faz aulas noturnas na academia do Imperial, e faz parte, ele conhece lá o professor George Green, um alemão, que tem uma vertente que é levar os alunos para o meio do mato para fazer pintura ao ar livre. E virou até uma piada, dizia ele, quem quer aprender a pintar, arruma a cavaleta e vai para mato. O fato é que esse grupo sai da academia, estava se sentindo muito pressionado pela tradição, e vira o grupo Green, ou a escola de Niterói. Anda no meio do mato e pintando. O Antônio Parreiras, ele consegue também passar um bom tempo na Europa, e ele vai adquirir essas características. E ele é um pintor, gente, de uma fama impressionante na época. No ano de 1925, já tinha passado aí 3 anos da Semana de Arte Moderna, uma revista cultural muito famosa, chamada Fom, fez uma eleição. Os seus eleitores escolheram o Antônio Parreiras como o maior pintor brasileiro vivo na época.
E ele expõe em 1911, já tinha exposto em 1911, uma tela que ele também se dedica muito a essa coisa da sensualidade do corpo da mulher, né? E ele faz uma tela chamada Adolorida. Tem lá uma inspiração literária, mas longínqua, né? O fato é que essa tela ganha prêmio na França. Os franceses chamam o Antônio Parreiras de o mais brasileiro dos pintores brasileiros. Sei lá o que isso significa, né? O fato é que ele assinou lá um contrato e essa pintura que você vai ver aí na sequência, ela ganha a reprodução em cartão. Mais de 90 mil cópias que se espalham pelo mundo, né? É uma venda de erotismo, né? Você vai ver que isso tem um consumo, uma demanda muito forte por esse tipo de obra. Quando ele volta para o Brasil, ele recebe várias demandas oficiais, né? O fato é que ele é um pintor requisitado no país inteiro. E por conta disso, ele é muito elogiado. Por exemplo, por Olavo Bilac como um grande pintor, mas nem todo mundo entra nessa, né? O Lima Barreto chama ele de cabotino, aquele cara que faz elogio, fala demais, né? Faz elogio demais a si próprio. O Visconti é italiano, ele veio para o Brasil com 7 anos de idade, com a sua família, entrou para a Academia Imperial de Belas Artes, ele foi aluno do Vitor Meirelles, e também do Rodolfo Amoedo. Ele pegou aí 2 gerações de professores diferentes, né? Ele também assinou aquele famoso documento lá do Henrique Bernardelli, que criticou ferozmente a Academia Imperial de Belas Artes. E ele tem uma particularidade, ele foi o primeiro aluno da época da República, da Escola Nacional de Belas Artes, a ser premiado ao prêmio de viagem para o exterior, em 1892. E ele teve uma carreira de muito sucesso, um sucesso que assim explosivo na sua vida. Ele recebeu, lá ele ficou mais tempo em Paris do que aqui, né? Ele recebeu uma encomenda do prefeito do Rio de Janeiro, Pereira Passos, para fazer o pano de boca do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que é aquela peça que separa o público do palco, né? Que sobe e desce. Ele fez em madeira, em painéis que foram depois justapostos. O problema é carregar aquilo para o Brasil, né? Ele fez, você vai ver as fotos aí na sequência, em Paris, e depois agrupou os painéis em 3 fileiras e colocou no trem de Paris para o porto de Le Havre e dali para o Rio de Janeiro. É uma operação logística militar, né? Ele recebeu a presença do presidente Epitácio Pessoa na sua exposição, no seu trabalho. Enfim, é um pintor de grande sucesso. Esta Marinha de Antônio Parreiras tem uma combinação calculada de cor em tons beges, em contraste com o marrom da madeira desse navio, que quebra a horizontalidade da paisagem e acentua essa ideia de solidão, de abandono do navio e do sentimento humano também. Mais de 30 anos depois, Antônio Parreiras pinta o fogo. Você percebe que é uma combinação de esqueletos arbóreos. Lá no fundo ainda tem línguas de chama e parece que o fogo já passou aqui pela frente. Mas é quase uma combinação, uma composição abstrata, bonita, na verdade. Ele também pintou temas históricos, como a prisão de Tiradentes, com um ar assim altivo. Veja que ele tem o uniforme parecido com o dos soldados que vieram detê-lo. Há também um nu muito famoso, aquele que rendeu 90 mil cópias lá na França, que foi baseado num poema de um francês, mas que na verdade explorava essa ideia do corpo feminino, lânguido, preguiçoso, oferecido ao olhar do público masculino. Muito sucesso. Com uma pincelada inspirada no impressionismo, a Avenida Central de Eliseu Visconti traz uma novidade urbanística. Hoje é a Avenida Rio Branco, que tinha sido inaugurada em 1905.
Veja que os blocos arquitetônicos se dissolvem na luz desse imenso bulevar. Já nesse retrato de sua esposa, ele utiliza técnicas pós-impressionistas, não é tanto a diluição dos objetos na luz, mas a combinação de cores complementares, verde e vermelho, que vão dando o modelado e essa expressão bastante sutil, profunda da sua esposa. Agora, a grande obra mais famosa foi este grandioso painel de 12 por 16 metros, chamado A Influência da Civilização, a influência das artes na civilização. Existem vários retratos aí, né? Você tem um grande desfile de personagens históricos da Europa e do Brasil, com uma demonstração. Aqui você tem Carlos Gomes, né? De como a história avança com a obra desses grandes homens. Veja, aqui é o salão, o ateliê lá em Paris, em que ele trabalhou, e depois reuniu em 3 faixas, né, sobre o trem, até chegar aqui no Teatro Municipal. Essa foto aqui é uma foto atual, e você vai ver agora no final onde está o pano de boca. Olha lá, grandioso, bonito, soberbo, não é verdade? Nesse último grupo, da geração de 70 e 80, eu destaquei aqui 2 mulheres bastante importantes na história da arte no Brasil. Uma é a Julieta de França, de Belém do Pará, nascida em 1872. Ela foi a primeira mulher a entrar na Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro. E tem uma composição, ela é escultora, muito inspirada em Rodin e na Camille Claudel, que também é uma grande artista que enfrentou na França essas amarras machistas do mundo da pintura. A outra figura importante é Georgina de Albuquerque, nasceu em 1885. A Georgina é um fenômeno, porque ela foi a primeira mulher brasileira a entrar na Academia de Belas Artes de Paris. Ela foi a primeira pintora no Brasil a fazer pintura de história. Mas ela foi a primeira diretora, a primeira mulher diretora da Academia da Escola Nacional de Belas Artes, foi professora de desenho lá. Foi a primeira mulher a participar de um júri, onde já se viu colocar uma mulher para julgar os quadros dos homens. Então, essas mulheres romperam barreiras. Com a escultura Mocidade em Flor, a paraense Julieta de França marca sua presença como a primeira mulher a entrar a estudar na Academia Imperial de Belas Artes, aí revelando aí o aprendizado todo com o modelado de Rodin e Camille Claudel adquirido em Paris. Já a pintora carioca Regina Veiga retoma a tradição do nu feminino e da mitologia grega e trata de uma forma diferente o erotismo. A história conta sobre Zeus, que se disfarça aqui de chuva de ouro e atinge o ventre da moçoila, seduzindo-a e fertilizando-a. A diferença da tradição está onde o rosto da moça revela de forma bem evidente um autoerotismo, não uma predisposição a agradar o olhar masculino, mas uma coragem de expor o prazer feminino, o que é escandaloso para a época. Mais escandaloso ainda seria a Georgina de Albuquerque homenagear aqui num retrato com uma combinação de cores tão bonita, com um sorriso tão largo, com esse olhar meigo, de Nair de Tefé, esposa do presidente Hermes da Fonseca, e que escandalizou os convidados senadores e diplomatas ao recebê-los tocando, veja só, violão, um instrumento de homem bêbado, e cantando o corta-jaca da Chiquinha Gonzaga. Ela foi repudiada na tribuna pelo senador Rui Barbosa, que chamou de dança selvagem e chula como samba. Gente, a aula acabou.
Agradeço a atenção de vocês até aqui. Agora, nesse finalzinho, nesse segmento do Papo no Boteco, eu queria apenas fazer o seguinte comentário. Quantas expressões humanas em quantas abordagens diferentes, né? O que predominou nessa lição número 15 foi o retrato. Teve paisagem, teve nu, mas isso nos incentiva a olhar mais para as pessoas, mais para os seus sentimentos, mais para os sentimentos dos outros. Afinal, nós vimos aí uma galeria de emoções, apreensão, medo, dor, curiosidade, descanso, né? Espero que vocês tenham gostado. Projeto Manarte, valores humanos através da arte. Valeu!